Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, para lermos o verso de número 9. Mateus, capítulo 5, verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 9. Diz assim a Escritura: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos continuamente na presença do Senhor, crendo, ó Deus, que não existe melhor lugar para estarmos do que diante da Tua face. E nós suplicamos, ó Deus, que ao entregarmos ao Senhor, ó Deus, aquilo que passa na nossa alma, no nosso coração, em termos de louvor e gratidão, que agora o Senhor responda por meio da Tua palavra, que o Senhor trate com as nossas necessidades por meio da Tua Escritura Sagrada. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entendermos as maravilhas da Tua lei. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já há algum tempo meditando no chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que é o sermão mais famoso da história da fé. Nesse sermão, Jesus está ensinando sobre a vida no reino de Deus, sobre o que acontece quando as nossas vidas são submetidas ao domínio da graça de Deus. E ele começa pela descrição do caráter dos cidadãos do reino de Deus. No verso 3 até o verso de número 12, Jesus está dizendo para nós com que se parece o domínio da graça de Deus na vida dos seus servos. Se parece com isso aqui. E quando nós lemos essas afirmações, essas exclamações do Senhor a respeito dos seus súditos, Ele quer que nós compreendamos algumas coisas, e entre essas coisas, que isso aqui não é um caminho para alcançarmos a salvação. Entenda, Jesus não está dizendo aqui que se você praticar isso aqui, se você se parecer com isso aqui, você vai conseguir encontrar um caminho para a salvação, para o reino de Deus. Não, ele está dizendo que o que aqui está é o resultado de quando o reino de Deus entra nas nossas vidas. Então é preciso que nós compreendamos isso, que todos os cristãos devem ser assim como Jesus está dizendo aqui nas bem-aventuranças. Isso aqui não é alguma coisa que você olha e diz assim, olha que legal, nessas bem-aventuranças, isso aqui é para os heróis da fé, para aquelas pessoas acima da média, espiritualmente falando. Não, Jesus diz que todos os seus súditos, todos os seus servos devem ser assim como ele está descrevendo aqui nas bem-aventuranças. Ele quer também que nós compreendamos que essas características devem ser exibidas, todas elas, na vida de todos os crentes, de todos os cristãos. Isso aqui não é alguma coisa que você olha e diz assim de forma opcional, tudo bem, Jesus, eu me identifico com a pacificação, mas esse negócio de ser alguém limpo de coração não tem nada a ver comigo. Eu gosto de ser alguém que chora, eu sou alguém sensível espiritualmente, mas esse negócio de mansidão não tem nada a ver comigo. Não, Jesus diz que isso não são opções na vida cristã. Quando a graça de Deus age na vida dos seus servos, na vida dos seus súditos,
todas essas características elas são exibidas, né, em algum grau na vida dos súditos do reino de Deus. Jesus quer que nós pensemos também que o que aqui está não são traços naturais de personalidade, né? Não é alguma coisa que você olha e fala assim, olha, pastor, eu tenho alguém na minha família, ele não conhece a Cristo, ele não serve a Deus, mas pensa em alguém da paz. Não, ele é uma pessoa que vive em paz com todo mundo, que procura a paz com todo mundo. Ele não serve a Deus, mas ele é alguém da paz. Não, essas não são marcas naturais de personalidade, mas a Bíblia diz que elas são marcas forjadas pelo próprio Cristo na vida dos seus súditos, na vida dos seus servos. E Jesus quer que entendamos isso, assim como Ele quer que nós entendamos que elas são marcas progressivas, né? Uma vez que uma é formada no caráter do seu povo, ela leva a uma próxima, que leva a uma outra, e até que elas sejam completamente vistas na vida do seu povo, né? São marcas progressivas. E chegamos então à sétima bem-aventurança, a sétima beatitude, né, onde nós somos informados pelas Escrituras que Jesus diz que bem-aventurados, que abençoados, que felizes são os pacificadores. Quando nós pensamos nessa bem-aventurança, irmãos, ela é uma das mais difíceis de ser compreendida, embora seja uma das mais amadas, uma das mais citadas, uma das bem-aventuranças mais idealizadas pelo mundo de forma geral. É curioso, mas aqui está talvez a parte da Bíblia que mais os humanistas acham bonita. A parte das Escrituras que mais os humanistas se sentem atraídos, né? Por isso que nós, uma vez ou outra, ouvimos muitos discursos de líderes mundiais pautados nessa bem-aventurança, né? Dr. Martin Lloyd Jones diz que isso é, no final, uma grande ironia, porque mencionar a paz, né? Desejar a paz, citar a palavra de Jesus no desejo da paz, sem considerar a obra de Cristo, sem considerar a pessoa de Jesus, é alguma coisa estranha, porque essa paz não pode ser concedida à parte da pessoa de Cristo. Mas é compreensível, né, que essa seja uma parte apreciada, né, da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos, né, no mundo em que nós vivemos, este é um mundo um mundo imerso em conflitos. Nós vivemos em meio a guerras, né? E nós vivemos em meio a rumores de guerra. Os historiadores Will e Ariel Duran, né, eles têm uma obra chamada As Lições da História, onde eles nos dizem que ao longo de 4.000 anos da história da humanidade registrada, eles não dizem que a humanidade só tem 4.000 anos, mas eles dizem assim, olha, ao longo de 4.000 anos de registro da humanidade, né, de registro histórico da humanidade, a guerra é uma das constantes da história. E pasmem vocês, que eles dizem que não importa o grau de civilidade, não importa o grau de civilização ou de democracia que a humanidade alcança, a guerra sempre fez parte da vida humana. Porque ao longo desses 4.000 anos de história humana registrada, apenas 300 anos podem ser ditos que foram anos em que a humanidade viveu uma certa paz, gozou de uma relativa condição de paz. E mesmo assim,
né, nesses 300 anos. Um outro historiador diz o seguinte, que nós poderíamos definir paz como aquele breve e glorioso momento da história, quando todos param para recarregar as suas armas. Então, em outras palavras, humanamente falando, não existe paz. O que é estranho, não é? Porque vamos pensar nisso. Embora esse seja o grande desejo, o maior desejo da humanidade, o maior desejo do mundo, parece ser a coisa menos natural no coração humano. Por que será? Por que será que esse desejo não é compatível com a natureza humana? É disso que Jesus está tratando, que ele está considerando nessa 7ª bem-aventurança. Por isso que, ao pensarmos nas suas palavras, nós primeiro precisamos compreender o problema da paz. Havíamos dito agora há pouco que as bem-aventuranças, elas são progressivas, né? Para nós compreendermos uma bem-aventurança, nós temos que olhar para a que a antecede, né? Então, se desejamos compreender o que é essa pacificação, a natureza da paz que Jesus está dizendo aqui, que marca a vida dos seus discípulos, nós precisamos olhar para a bem-aventurança que vem antes dela, que nós tratamos aqui a semana passada, que fala sobre a pureza ou a limpeza de coração. E nós havíamos dito aqui que a Bíblia deixa bem claro para nós que o coração humano é a fonte de todos os problemas do homem. O profeta Jeremias diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, verso de número 9. Jesus confirma o profeta dizendo o seguinte: olha, não é de fora do homem que procede os males, mas tudo que é ruim, tudo que é mal, procede do interior do homem. O coração humano é alguma coisa que vem com um defeito de fábrica, irmãos. Nós dissemos isso aqui a semana passada. E o que é dito com relação à sujeira do coração se aplica ao problema da paz. O problema da paz é o coração humano. Se você olhar a carta de Tiago, no capítulo 4, verso de número 1, Tiago nos diz o seguinte, ele nos faz uma indagação dizendo o seguinte: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? E ele diz assim: de dentro de vocês, procedem do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa. Então, quando nós consideramos por que é que há tantas guerras no mundo, por que é que se mantém essa constante tensão internacional entre as nações? O que há com esse mundo? O que há de errado com o mundo? Por que que em um único século, o século XX, nós tivemos 2 guerras de proporções mundiais? Por que nós vivemos essa ameaça perene, né, de novas guerras, além de tudo aquilo que as guerras trazem como infelicidade, como turbulência, como crise entre os homens? Jesus está dizendo, irmãos, de acordo com essa bem-aventurança, que só existe uma resposta para estas questões, só existe uma resposta para essas indagações, e a resposta é o pecado. Nada mais do que isso. Pecado é a origem das contendas, é a origem das guerras. Então, os conflitos internacionais, os conflitos domésticos, as lutas que nós encontramos dentro das nossas cidades, das cidades onde moramos, os problemas que nós encontramos no seio das nossas famílias. Não importa se essas famílias são numerosas, se essas famílias são famílias pequenas. Até mesmo os conflitos individuais, as guerras que nós travamos dentro da nossa própria alma, do nosso próprio coração.
as Escrituras nos dizem que todos esses conflitos têm uma única origem. Sabe qual é? O coração pecaminoso do homem. O seu coração de pecado. Curioso pensar nisso, né? Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 pelos seus estudos relacionados aí ao campo da energia nuclear, né? E em 1948 Einstein fez um discurso muito interessante enquanto era indagado sobre a ameaça nuclear no mundo. Ele disse o seguinte: olha, o problema não é físico, o problema é ético. O que nos apavora não é a força explosiva da bomba atômica, mas o poder da maldade do coração humano e o seu poder explosivo para o mal. Aí você não estava confirmando aquilo que as Escrituras dizem, né? Que a origem é o coração do homem que está em uma condição de guerra contra Deus. Quando o homem caiu em pecado, ele quebrou o seu relacionamento com Deus, e a quebra desse relacionamento com Deus quebrou consequentemente os relacionamentos horizontais, todos os vínculos horizontais que haviam, né? Seja o relacionamento com o outro, seja o relacionamento consigo mesmo. Nós só podemos entender o que está errado com o homem, irmãos, ao compreendermos que o pecado é um estado de guerra entre Deus e o homem. Desde que este entrou em pecado, caiu em pecado, ele se tornou inimigo de Deus. E é tão estranho considerar isso, né? Porque às vezes o que nós mais ouvimos nos lábios das pessoas é o nome de Deus. As pessoas estão aí fora em todo o tempo falando sobre Deus, né, sobre se considerarem filhos de Deus. E aqui na mesma bem-aventurança nós temos essa descrição: desejo da paz e a afirmação do que é a filiação divina. As pessoas gostam disso, de considerar Deus, de falar a respeito de Deus, mas não é isso que o coração natural do homem reflete. Jonathan Edwards, né, um teólogo puritano americano, disse o seguinte: olha, o homem não convertido, ele mataria Deus se ele encontrasse Deus, se ele pudesse colocar as mãos em Deus. Ele mataria Deus. Essa é a disposição do coração humano natural. Ele está em guerra contra Deus. Cada conflito que há na humanidade decorre do mesmo problema. Não importa se sejam conflitos entre nações, se sejam conflitos dentro das nações, se sejam conflitos dentro das nossas casas, das nossas famílias, ou até mesmo dentro do nosso coração. Tudo isso procede da inimizade que existe por conta do pecado entre nós e Deus. A humanidade sonha com a paz mundial, mas é uma ironia, né? Porque a palavra de Deus nos diz que ela ignora a origem do verdadeiro problema da guerra, dos conflitos, que é esse coração pecaminoso que todos nós temos, que todos nós herdamos por natureza da nossa condição humana. Então, se o coração é o problema, como encontrar a paz no coração? Jesus descreve isso quando ele fala na bem-aventurança, porque ele está falando para nós, irmãos, sobre a bênção que é receber paz com Deus. Ele diz assim: olha, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas ele considera a bênção que esses pacificadores têm, primeiramente de serem filhos de Deus, de estarem em um relacionamento de paz com Deus. O problema da paz
no coração do homem em guerra com Deus é resolvido única e exclusivamente pela obra, pela pessoa de Cristo. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, o que é que acontece? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é sem propósito que as Escrituras descrevem Jesus, né? O profeta Isaías, antes de Cristo vir ao mundo como Messias, disse que um dos nomes do Messias seria o Príncipe da Paz. Quando nós consideramos nessa afirmação, nós podemos dizer, irmãos, que o pecado foi uma declaração de guerra do homem a Deus, contra Deus. E sabe como foi que Deus respondeu essa declaração de guerra? Deus não mandou um exército contra o homem, mas Deus mandou o príncipe da paz. Deus enviou a força de paz, né? Deus enviou o seu único filho ao mundo para que ele pudesse fazer a paz com os homens. Se o pecado é uma declaração de guerra a Deus, Deus envia uma força de paz, ele envia o príncipe da paz, ele envia o seu próprio filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso de número 14, diz assim, Jesus é a nossa paz, porque ele derrubou a parede de separação que estava no nosso meio, ele derrubou a inimizade. Pela sua cruz, Paulo diz, ele fez a paz. Quando nós consideramos a palavra paz, né, o termo da língua grega que é utilizado para descrever paz, a palavra eirene, né, de onde nós temos o nome próprio Irene, né, vem da palavra paz. E na língua grega, paz não é apenas a ausência de conflito, a ausência de combate. Não, paz significa um relacionamento harmonioso, porque ele vem do verbo grego eire, que significa ligar, juntar. Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava dividido, no bojo, no cerne da ideia de paz, está, irmãos, a compreensão de se voltar a um estado de interesse. E esse termo concorda com a compreensão que a própria Bíblia judaica nos dá, né? Porque uma das palavras mais preciosas que nós encontramos no Antigo Testamento é a palavra shalom, né? Que não é apenas um termo, ela é uma bênção, é uma saudação judaica, né? Quando as pessoas chegavam à casa de outros no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, elas chegavam e declaravam shalom, né? Porque aquilo não era simplesmente paz, mas havia, né, um sentido positivo na palavra que significava um bem-estar completo. Quando se declarava shalom, né, no auge, no teor da bênção está a ideia de um estado de bem-estar completo na vida humana, onde todas as coisas boas e desejáveis que faz da vida inteira, uma vida inteira, estivessem à disposição daquela pessoa, daquela casa. Lá no Antigo Testamento, no livro dos Números, capítulo 6, verso de número 24 a 26, na chamada bênção sacerdotal, um dos textos mais preciosos que nós encontramos nas Escrituras, né? Deus disse assim, é assim que vocês devem abençoar a vida do meu povo. O sacerdote levantava as mãos e dizia o seguinte, olha, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz.
A ideia de shalom nas Escrituras significa você ter a face de Deus voltada não contra você, mas a seu favor. Por isso que há uma definição de paz que o Dr. William Hendricks oferece a nós na compreensão do Evangelho. Ele diz assim, olha, sabe o que é paz? Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. É quando Deus faz o seu rosto resplandecer sobre a vida do seu povo. E a Bíblia diz que Jesus conquistou essa paz para nós pela violência da cruz. Pense você no preço que foi pago para que nós estivéssemos em paz com Deus. Há uma história que diz que um dia um jovem trabalhador estava em um andaime, né, servindo, trabalhando em uma construção, e por alguma razão ele desequilibrou lá daquele andaime e ele caiu ao chão e ficou mortalmente ferido. O médico então foi chamado, né, para aquela obra, e aquele homem, depois de examinar aquele jovem ferido, disse para ele o seguinte, olha, eu não vou mentir para você, o seu estado é um estado lamentável, terrível. Se você quer um conselho, o conselho que eu lhe dou é melhor você fazer as pazes com Deus, meu jovem, porque você não vai resistir aos seus ferimentos. Então aquele jovem respondeu ao médico dizendo o seguinte, olha, doutor, minha paz com Deus foi feita há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu por mim naquela cruz do Calvário. Não há paz sem a cruz de Cristo. Não há paz com Deus sem a pessoa e sem a obra de Cristo. Porque as Escrituras nos dizem que aonde o pecado nos tornou inimigos de Deus, a cruz de Cristo nos tornou amigos de Deus. Jesus está dizendo isso a respeito da natureza dos seus súditos, aqueles que são chamados pacificadores. Eles são pessoas que estão em paz com Deus. Por isso nós precisamos nos perguntar nessa noite, estamos em paz com Deus? Porque às vezes, né, nós poderíamos ser muitas vezes identificados com aquelas, não sei se você já viu, né, a piada que se faz com os concursos de Miss do Mundo, ou Miss Universo, né? Toda vez que se entrevista uma Miss, você fala assim, qual é o seu desejo? E está lá a bonitona, vai lá e diz assim, a paz mundial. Às vezes nós queremos a paz do mundo, queremos que todos os conflitos sejam resolvidos no mundo, mas ignoramos que a coisa mais fundamental que existe e que precisa ser resolvida é o conflito que há entre Deus e o homem. Estamos em paz com Deus? Você está em paz com o Senhor? A terceira e última coisa que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa bem-aventurança é que Jesus fala sobre o problema da paz, Jesus fala sobre os cristãos que estão em paz com Deus, mas ele diz também que os seus súditos, que os cristãos são promotores da paz. Jesus aponta, irmãos, para as consequências de crermos na pessoa dele e na obra dele feita por nós. Ele diz assim, olha, os meus seguidores já estiveram em guerra com Deus. Por causa disso, eles viveram toda forma de conflito, toda forma de adversidade uns com os outros e consigo mesmo. Mas agora eles estão em paz verdadeira, eles estão em paz com Deus. Não é mérito deles. Foi Deus que estabeleceu a paz com eles por meio da cruz de Cristo.
E uma vez que os crentes, que os servos de Jesus encontraram a paz verdadeira, uma paz que é permanente com Deus, a Bíblia diz que agora eles buscam estabelecer a paz, eles buscam preservar a paz de Deus uns com os outros. É por isso que aqueles que receberam a paz com Deus se tornaram filhos de Deus. Eles participam da natureza do próprio Deus. Se você foi alcançado por Cristo, se você foi tornado um filho de Deus, a Bíblia diz que você também foi chamado para promover a paz de Deus no mundo. Os pacificadores compreendem que o grande problema, a grande ameaça à paz é o pecado. Por isso que eles creem que na base da missão de Deus dada à igreja está o chamado para que nós sejamos pacificadores, ou seja, que nós anunciemos a obra de reconciliação entre Deus e o homem. A grande necessidade que o mundo tem é de estar em paz com Deus. E o Evangelho é a solução para esse problema. Quando nós pensamos nisso, irmãos, a palavra de Deus chama a nossa atenção para que nós consideremos que o evangelismo não é opcional na vida dos crentes. Não é alguma coisa que apenas alguns membros em comunhão com Deus devem sentir interesse, sentir vocação. Mas a palavra do Senhor nos diz que o evangelismo, seja ele em qual formato, ele é parte integrante do que significa ser cristão, do que significa ser filho de Deus, porque todos os crentes, todos os cristãos foram chamados para essa missão de paz no mundo. A própria carta aos Romanos, que nós lemos mais cedo aqui, não no capítulo 5, mas no capítulo 1, verso de número 14, o apóstolo Paulo diz que os crentes devem o evangelho ao mundo. Ele diz assim: olha, o meu desejo de ir até vocês em Roma é o desejo de comunicar o evangelho ao mundo, porque eu me sinto devedor do evangelho ao mundo. Essa deveria ser a convicção que marca todos os crentes, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos considerar que nós devemos o evangelho ao mundo, porque só o evangelho anuncia a paz que Deus pode conceder a quem está em guerra com Ele. Por isso que os crentes são chamados de pacificadores, aqueles que anunciam a paz, que levam adiante os efeitos da paz que Deus estabeleceu em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz. Mas há uma outra dimensão da paz que os cristãos são chamados para experimentar como pacificadores. Sabe o que é? Viver em paz uns com os outros. Isso, irmãos, é algo muito desafiador, né? Porque, como eu disse no começo do nosso culto, o pecado não desaparece simplesmente dos nossos corações. Ele continua lá, ele continua ainda fazendo das suas, ele continua ainda lutando para romper a paz, para quebrar o tratado de paz com Deus. E nós vemos isso muito claramente nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. O que significa ser um filho da paz? Jesus não quer que nós compreendamos que nós somos chamados para ser parte da turma do deixa disso, né? Às vezes as pessoas acham que ser cristão é fazer parte da turma do deixa disso, né? Não, nós somos crentes, a gente vai lá e vai apagando fogo em tudo quanto é lugar. Não, deixa disso, deixa disso, deixa disso, deixa... Não, porque não é uma paz a qualquer preço.
A paz não custa a verdade, a paz não custa a justiça. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados para viver em paz uns com os outros. E o apóstolo Paulo tem uma imagem interessante, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 3, verso de número 15. Ele diz assim, olha, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Vamos pensar nisso, né? O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz assim que a paz é o juiz, né? Recentemente nós chegamos ao final do Campeonato Brasileiro, né? Eu sou feliz porque o Flamengo foi campeão, mas o Heitor e o Henry e uma turma aqui me perturba, dizendo assim, pastor, o juiz ajudou o Flamengo, o VAR ajudou o Flamengo. E eu falo com você, mas o juiz apitou. E Paulo está dizendo justamente isso. Quando o juiz apita, o que é que acontece? O jogo para. Ele é a autoridade sobre toda e qualquer disputa, toda e qualquer situação. Paulo está dizendo aqui, olha, a paz de Cristo é o juiz que apita tudo nas nossas vidas. Quando alguma coisa sai do controle, quando os nossos relacionamentos interpessoais, eles se estremecem, a paz sopra o apito. E nós devemos considerar, irmãos, subordinar a nossa própria vontade, a nossa posição, os nossos desejos, por conta da paz e da comunhão que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para conquistar a paz, porque Jesus fez a paz na cruz do Calvário, mas ele diz que nós somos chamados para manter a paz. Levar adiante os resultados da paz, não apenas com o mundo, mas da paz que nós precisamos ter uns com os outros. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz, que é parte do nosso, da nossa identidade, do nosso caráter, né? Sermos a força de paz de Deus no mundo. Porque quando nós agimos assim, nós somos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Jesus diz que o mérito, que a bênção do pacificador é ser chamado de filho de Deus. Na língua grega existem dois termos para descrever filhos, né? Existe o termo téquina, que é um termo afetivo, um termo terno, né? Significa crianças, né? Quando a língua grega quer falar sobre um conceito terno, né, dos filhos, usa o termo tecna. Mas existe um outro termo, que é o termo ios, o ios, que fala de dignidade, que fala de honra, de consideração, e é um termo que se casa com a ideia hebraica de filiação. Pense que quando a língua hebraica, que tem poucos adjetivos, ela quer descrever a natureza de alguma coisa, ela usa o termo filho. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia nos apresenta um herói da fé chamado Barnabé, que recebeu esse nome porque ele era chamado de o quê? Filho da consolação. Ao invés de descrever Barnabé como um consolador, né, a ideia hebraica descreve que ele é um filho da consolação, ou seja, que é parte do seu caráter, ser consolador. Quando a Bíblia fala sobre os pacificadores, ela diz que a recompensa do pacificador é que ele reflete o maravilhoso caráter de Deus como Pai. Nós somos identificados com o próprio Deus, que a Bíblia diz que é um Deus de paz, e nós precisamos ser reconhecidos no nosso caráter como pessoas que se parecem com Deus, que se parecem com Cristo. Quero terminar a minha palavra aqui contando uma história que é verídica, né?
a respeito de um personagem chamado Eric Liddell. Eric Liddell ficou muito famoso por causa do filme, né? Da década de 80, Carruagens de Fogo, que contava parte da sua história nas Olimpíadas, né? Quando ele correu e ganhou medalha de ouro como um atleta bem disciplinado. Mas pouca gente sabe que o grande sonho de Liddell não era ser um atleta olímpico, mas ser um missionário. Depois da sua participação nas Olimpíadas, ele dedicou 20 anos da sua vida como missionário na China. E os últimos 2 anos dele naquele país foram vividos em um campo de concentração japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Quem gosta de história sabe que o Japão, como parte do eixo, invadiu, né, a China e sujeitou aquele país lá a sua dominação. E eles tinham campos de concentração, e num desses campos de concentração estava um missionário presbiteriano, Eric Liddell. Servindo como missionário, foi preso por conta da obra do Evangelho. E Eric Liddell era conhecido por todos, mesmo no campo de concentração, como um pacificador, como alguém da paz. E um dia, um guarda daquele campo de concentração notou a ausência de Liddell na chamada dos prisioneiros. Ele se virou para um outro guarda e disse assim: onde está Liddell? O outro guarda disse assim: ele morreu mais cedo hoje. Aquele guarda então pensou um pouco e perguntou ao seu colega: Eric Liddell era um cristão, não era? Liddell nunca falou uma palavra em japonês. Aquele guarda não conhecia a língua inglesa, mas ele sabia que aquele servo do Senhor era um homem de paz, era um pacificador. É parte do caráter, da natureza dos crentes, dos cristãos, que se parecem com Deus, com o seu Pai, que se parecem com Jesus Cristo, seu irmão mais velho, o príncipe da paz, manter a paz e buscar a paz em todas as situações e em todas as circunstâncias. Por isso, queridos, nós precisamos considerar nessa noite, à luz da palavra do Senhor, temos verdadeiramente experimentado uma paz com Deus? Estamos em paz com Deus? Somos proclamadores dessa paz que Deus oferece ao homem em Cristo Jesus? Quem nós somos à luz dessa definição, dessa descrição que as Escrituras nos oferecem a respeito da paz? Porque se somos crentes, é dessa forma que nós devemos nos parecer. Jesus diz: não é um caminho para alcançar os céus, mas é um caminho que nos mostra que o céu nos alcançou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre um lugar oportuno